Ei, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos aqui mais uma vez porque não importa qual dia, se o Brasil não para, nós também não. E temos muitas coisas para falarmos sobre as eleições de 2026, dando destaque para os dois principais polos. Esquerda, os petistas lá com Lula, e a direita com Flávio Bolsonaro. Lulinha andou aprontando, andou falando barbaridades e andou fazendo revelações curiosíssimas. Ele é um social-democrata. E o Lula fala isso no mesmo momento que Aécio Neves revela que lá atrás, no longínquo ano de 2010, Lula tinha convidado ele para ser presidente. E essa história, será que é verdade? Será que é mentira? Dá para provar ou não? História boa. Aí tem algumas novidades que saíram na imprensa sobre o fato do PT não lançar oficialmente a candidatura do Lula. Envolve as negociações pelo vice, que começamos a comentar aí nos últimos dias. Lula tá tentando já rifar o Alckmin, Zé Dirceu tentando colocar panos quentes, mas essa história é real. E para mostrar que a coisa realmente vem avançando, em paralelo com Lula, a história lá do MDB, o Renan Filho, que é ministro do governo, foi dar uma entrevista pra Globo para falar: se a gente for vice, né, fica mais fácil aí de apoiar o Lula em 2026. Aí depois, cara, tem que falar bastante do Flávio, da direita, algumas coisas que rolaram ontem. Sair em defesa de uma pessoa que eu tenho a mais autoestima, vocês vão entender. Acho que falaremos do Banco Master hoje, do Paquito, Lewandowski, do Pedro III, sua esposa, Toffoli, o chororô da imprensa. E no final tem mais um assuntos aí, o Notícias de Brasil, mostrando aí o que é o Brasil do Lula, né? Mas vamos lá. A gente tinha comentado 2 dias atrás que o governo brasileiro tinha chamado todo brasileiro que ganha mais de 5 mil reais de playboy. Aquela postagem, né? Se você é playboy, isso daqui não é pra você. Mas se você é trabalhador que ganha até 5 mil, vai ter imposto de renda. Ou seja, ganhou mais de 5 mil é playboy. Isso pegou tão mal. O que o governo fez? Apagou a postagem. Tá ali. O governo apaga meme do BBB sobre contribuinte playboy. A publicação ligava a discussão em reality show a nova faixa de isenção do imposto de renda para salários de até 5 mil reais. Aí, Lula tava lá no evento do PT e não se aguentou, seguiu falando aí barbaridades. Deixa eu ver aqui só que eu recebi, se tem alguma coisa a ver com Lula. Aqui de outra coisa. Vou desligar aqui um alarme. Minha carne tá pronta. Tem minha carne não pra fazer, né? Comprei um peito de boi, deixei defumando o dia todo. O dia todo não, tem um tempão. Mas enfim, Lula tava lá no evento do PT e resolveu falar mal dos evangélicos, né? 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo. Eu acho que esse é um dado que o Lula tirou daquele lugar, né? Não tem nenhum lastro na realidade. É como se fosse o quê? Se é evangélico é pobre, se é evangélico tá precisando de ajuda do governo, logo tem que conversar com os evangélicos, sabe? O simples é você precisar falar pra esquerda e olha, aquele grupo ali precisa ser tratado com o mínimo de respeito. Eu acho que é uma parada que já passa um certo incômodo, sabe? Aí, o Sóstenes, que é evangélico, rebateu Lula, e eu acho que isso é importante. Sóstenes rebate e fala de Lula sobre 90% dos evangélicos receberem benefícios do governo. Fé não se compra. Líder do PL reagiu ao comentário do presidente sobre as ações necessárias para a aproximação do PT ao público religioso. Esse tipo de fala do Lula, eu acho que é muito importante aí ter um contraponto. Vou ler aqui um negócio para ver se dá para mostrar para vocês. Eu acho que talvez dê. Deixa eu ver. Carnaval. Segurança pública. Isso aqui. Bem, aqui não tá explicado. Enfim, falei para vocês lá da história dos monitoramentos, né? Diários. Pois o monitoramento aí de um dos pré-candidatos à presidência me mandaram aqui também, né? E que é que noticiou já. Já sentiram, né, nesses levantamentos. Podemos falar que essa fala do Lula dos evangélicos pegou muito mal. A ponto de já tá rolando alguns burburinhos do pessoal falando pro Lula: Lula, é melhor tu dar uma acalmada aí. Não tenta querer ser o Lula dos anos 90, querer dar uma arrepiada. E vai dar ruim, irmão. Não tenta radicalizar nessa eleição, não. Que mais do que nunca
você precisa se vender como um cara moderado e de centro. Então, segundo aqui esse levantamento, porque eu não sei até que ponto é, né? Mas, enfim, monitoramento de rede, tem com as porcentagens, sobe e desce. Essa fala aí do Lula pegou muito mal. Então, vocês que gostam do Lula já sabem. Não vá compartilhar isso daí. Não vá falar para os evangélicos que você conhece que Lula andou falando isso, porque senão você vai prejudicar o Lula. E eu sei que você não quer prejudicá-lo. Aí no evento lá do PT, rapaz, Lula fica nessa, né? Tentando se vender como democrata, ao mesmo tempo fala demais. Ele falou que é um social-democrata. Mas antes dele falar que ele é um social-democrata, ele aproveitou para agradecer alguns participantes especiais que estavam por lá. Vou dar play aqui primeiro no áudio, depois eu leio o que a Anitta falou. E os embaixadores aqui, nós temos aqui o embaixador da China, temos aqui o embaixador da República Bolivariana da Venezuela. E temos aqui um outro embaixador da Bielorrússia. Bielorrússia, China e Venezuela são os países que estão apoiando a candidatura de Lula. Maravilhoso. País super democrático. Festa de aniversário do PT, quem aparece para aplaudir? Embaixador da China, Venezuela e Bielorrússia. Ditadura, ditadura e mais ditadura. Não é coincidência. Lula não constrói relações com países livres. Constrói com regimes que esmagam seu próprio povo, perseguem opositores e vivem de repressão. Essa é a política externa do governo Lula. Alinhar o Brasil ao autoritarismo. O Brasil não aguenta mais, o povo não aguenta mais. Esse desgoverno precisa acabar. E fé em Deus vai acabar. Aí, a fala boa mesmo que a Anitta postou foi essa. O Chico Mendes tinha medo de dormir lá em casa. Ele tinha medo de eu convencer ele não ser do PRC, que era o Partido Revolucionário Comunista. Ele tinha medo que eu convidasse ele para ser um social-democrata que eu sou, diz aí o Lula. O Teatro dos Tesouros cai por terra pela boca de um dos lados da tesoura. Mostre isso para aquele seu amigo que se orgulhava de votar no Aécio ao invés da Dilma, no FHC ao invés do Lula, na Faria Lima que se finge de limpinha. E é por isso que eles odeiam quem rasgou a cortina desse teatro. Volta, Bolsonaro. Escute só. O Chico Mendes, ele ia para São Paulo. Eu era muito amigo do Chico Mendes, mas ele tinha medo de dormir em casa. Por que ele tinha medo? Ele tinha medo que eu convencesse ele a não ser do PRC. Ele tinha medo que eu convidasse ele para ser o social-democrata que eu sou. O Chico Mendes... Social-democrata que eu sou. Lula, como eu disse para vocês, é a esquerda permitida. Lula, inclusive, tem um vídeo. Não vou dar play nesse vídeo, não. Tenho que procurar aqui, eu não vou perder tempo. Ele fala, não, é que os partidos... Deixa eu dar pra essa porcaria. Eu vou achar. Esse vídeo da Flávia não tá tão difícil, não. Acho que eu já achei aqui já. Eu já achei. Eu acho que é esse aqui, ó. Que criar o partido foi um desafio. Criar não havia na sociologia política brasileira. Criar o PT foi um desafio. Alguém que acreditasse que fosse possível criar um partido com as características do PT. E a gente tinha muito adversário aqui. Os meus irmãos do PCdoB, que estão junto comigo desde 1979, em todas as campanhas do PCdoB estavam comigo. Mas no início do PT, eles também tinham ciúme, porque o PT queria ser o Partido dos Trabalhadores, e eles achavam que eles eram o Partido dos Trabalhadores. Um dos adversários do PT, que não queria a criação do PT, o PCdoB. Os comunistas não queriam. Sabiam que Lula era a esquerda permitida. Aí continua. O Partidão não gostava da gente, meu irmão era do Partidão. O Partidão era o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Que tem o PCB, que era o Partidão, e o PCdoB. Ô diacho. Sabe que o PT era divisionista porque queria criar um outro. Não gostava da gente, meu irmão era do Partidão. E ele achava que o PT era divisionista porque queria criar um outro partido da classe trabalhadora, ele já era o partido da classe trabalhadora. Não queriam que o PT fosse criado, que o PT iria dividir a esquerda. O BR8 nunca aceitou a criação do PT, porque ele achava que eles eram o partido da classe trabalhadora. Com o PSD não era assim. Com o PSD, com meu amigo Arraes, e depois com o Eduardo Campos, a gente tinha as divisões normais, as divergências, mas nunca houve questionamento da criação do PT. O Brizola também não queria a criação do PT.
também não queria, porque o Brizola achava que nós tínhamos sido criados, porque o Golbery de Couto e Silva nos criou para destruir o PTB, que a Ivete Vargas tomou a sigla do Brizola e ele teve que criar um partido. O Brizola dizia que a gente era criado do Golbery, e realmente era, né? Realmente era. Não finja que você não é não, Lula. O Lula é um social-democrata, esquerda permitida, a esquerda que o regime gosta. Veja só. Enquanto o Lula falava isso, ontem, um dia antes, a imprensa noticiava uma fala do Aécio Neves numa rádio. Aécio diz ter recebido o convite de Lula para ser o seu candidato à presidência em 2010. Será que isso é verdade? Será que ela está inventando? E dá para provar. Aécio Neves afirmou ter recebido um convite pessoal do Lula para ser candidato à presidência da República em 2010, com o apoio do petista, desde que deixasse o PSDB e se filiasse ao então PMDB, hoje MDB. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta, dia 6. Aí, rapaz, tô passando no Twitter e vi essa postagem do Tatu no Toco. E aí que tá um ponto na política que hoje eu tenho um pouco, que é o quê? É a memória política. Tem algumas coisas que só quem viveu a época vai lembrar. O Tatu no Toco, eu acho que ele se colocaria aí na esquerda antipetista, né? Ele me aparenta ser um cara extremamente, assim, simpático ao Ciro Gomes, ao brizolismo como um todo. E olha o que ele coloca ali. Uma matéria da Folha de São Paulo. E olha a data. 5 de maio de 2007. Blog do Josias. Lula articula transferência de Aécio para o PMDB. Opa. Desde que Aécio deixasse o PSDB e se filiasse ao então PMDB. O que a matéria falava? Lula desencadeou uma inusitada articulação política. Pediu a dirigentes PMDBistas que tentem convencer o governador de Minas, o Aécio, a trocar o PSDB pelo PMDB. Tratou do assunto em 3 oportunidades. Em todas elas, insinuou que Aécio pode ser o candidato do consórcio governista à sucessão presidencial de 2010. Impedir de disputar um terceiro mandato consecutivo, Lula move-se para erigir um palanque no qual possa pisar como eleitor. Acha que não será um eleitor qualquer. Faz uma aposta. Se o PAC der certo, o próximo presidente sairá da coalizão, disse a um dos PMDBistas com os quais conversou. No final, Aécio não foi, elegeu a Dilma com o Temer. Onde é que vocês estavam nessa época? 2007, eu estava no 2º ano do ensino médio. Não dá nem pra cobrar muito de mim, né? Mas vocês entendem, gente? Vocês entendem o nível de sequestro e de enganação que o Brasil viveu todos esses anos? Se hoje a gente reclama que tem muita gente dormindo, olha pra isso daqui, pô. Isso não era pra ser novidade. Há 19 anos atrás, a imprensa já tinha publicado essa história. 19 anos atrás. Onde nós estávamos. Por isso que eu falo, esse é o maior legado de Bolsonaro, é ter feito as pessoas despertarem para a política, começar a acompanhar as coisas. Esses pormenores, aquelas conversinhas de bastidores, várias notícias e, sei lá, histórias que eu tento resgatar, principalmente no governo Bolsonaro, cara, eu vivi. Por viver eu lembro. Eu tenho certeza que o Tatu no Toco deve ter vivido essa época. Só um segundo. Vou baixar a temperatura, né? Estou monitorando a minha comida. Piadas à parte, sobre a história ainda do Lula social-democrata, esquerda permitida, Lula fica aí, né? A maioria do regime. Enquanto isso, o PT tenta manter o gado, né, petista, sob controle. Manter lá, né? Todo o aras do PT. Aí o que é que eles vêm falar? PT aprova a resolução em que critica o Banco Central e defende rever a meta de inflação. O PT é que não guinada da esquerda, tá bom. O partido defende a revisão da meta de inflação de 3%, compatibilizando-a com crescimento econômico, geração de empregos e de qualidade, né? De qualidade. Gente, a meta de inflação, quem determina é o Conselho Monetário Nacional. Desde o primeiro dia do governo Lula, ele poderia ter mudado, porque o CMN é composto por 3 pessoas. 2 delas é o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda, ou seja, Haddad e Simone Tebet.
E o outro é o Roberto Campos Neto. Essa zoada é porque tem um detector de incêndio aqui que tá pitando aqui do meu lado hoje. Eu tirei do teto, tava com problema. O PT já poderia ter mudado isso aqui desde o dia 1, por que não mudou? Aí agora quer enganar a militância que não. Agora o PT vai dar uma guinada à esquerda. E isso também se encaixa com o que eu venho falando para vocês. Existe sim, dentro da esquerda, um movimento, não é um movimento majoritário, mas um movimento que tem um certo volume e está causando um certo incômodo de uma esquerda antipetista, de algumas esquerdas, porque são mais de um grupo diferente. Então o PT precisa fazer esse aceno para manter a própria esquerda unida em torno da eleição do Lula. Aí você vê, de novo tá tudo no toco. Primeiro ato do PT no governo foi reduzir a meta de inflação, que agora eles dizem que vão aumentar, dando justificativa para o Banco Central manter a Selic alta. Todos os indicados pelo Lula no Banco Central votaram para subir os juros ou mantê-los altos, tanto na gestão do Campos Neto quanto do Galípolo, indicado pelo Lula. Assim, isso tudo é cortina de fumaça. Besta de quem acredita no Lula. Lula é sabor picanha. Eu vou lançar essa. Sabor picanha. E o Flávio é sabor presidente. Você vê esse meme, né? O sabor energético. Sabor picanha. É o Lula. PT pressiona por guinada econômica e Lula 4. Não vai. Conversa mole. PT deu largada pré-campanha. Estratégia tem uma pegada semelhante ao resultado na primeira campanha da reeleição petista em 2006, quando vitrines sociais como Bolsa Família conseguiram se sobrepor ao impacto político do escândalo do Mensalão. Para este ano, o partido pretende repetir a fórmula, apostando em vitrines sociais como a defesa do fim da jornada da escala 6x1, para neutralizar os desgastes provocados tanto pelo escândalo do Master quanto pelo escândalo do INSS. Há, porém, um adendo relevante nessa estratégia. A pré-campanha incorpora agora a defesa explícita de uma guinada na política econômica a partir de 2027. Uma resolução do partido aprovada hoje prega na prática a ampliação do gasto público como eixo central do próximo mandato. Esse discurso pode, de fato, pavimentar o caminho para um Lula 4, mas também pode reabrir a porta para a volta de um governo com características semelhantes ao de Dilma II. Não vai rolar. É apenas o Lula dando uma de radical para manter a esquerda unida. Enquanto isso, toda reunião de banqueiro, Febraban, ele está garantindo que vai manter tudo igual. No evento do PT, o Lula falou algumas coisas interessantes, que também confirmam o que a gente vem comentando nos últimos dias, nas últimas semanas. E a situação para o PT não está das melhores, nem mesmo no Nordeste. Não está aquele jogo fácil que o PT espera. E o Flávio realmente é uma candidatura para valer, fortíssima. Estou empolgado. A gente vai falar muita coisa do Flávio hoje. Alguns que estão na rede social talvez até já suspeitam, mas não darei spoilers nesse vídeo. De olho nas urnas, Lula cobra que PT faça mais alianças nos estados. Olha o que Lula disse. Vocês sabem que precisamos trabalhar, fazer alianças. Não estamos com essa bola toda em todos os estados. Instante depois, Lula complementou. Como eu quero ganhar, temos que tratar de fazer as alianças necessárias para ganhar as eleições. Isso daqui, enfim. Em seguida, exemplificou a fala mencionando a sua aliança com a Alckmin. Quando vocês imaginaram que eu e a Alckmin estaríamos juntos? Essas alianças, inclusive, podem envolver chutar o Alckmin. Porque hoje o Alckmin não agrega mais os setores de centro, porque o Alckmin já está no PSB. O PSB já apoia o Lula. E o Lula precisa dos partidos de centro. E alguns realmente para apoiarem o Lula, outros para pelo menos lavarem as mãos para o Flávio Bolsonaro. É a situação. Coisa no PT não está garantida. Reeditar a frente ampla, não tem como reeditar. Uma imagem que eu acho que exemplifica um pouco, né, das dificuldades que o Lula vem tendo. O Caio Blinder, que era do Mamata Connection, fez campanha ativa pro Lula em 2022, naquele papo de defesa da democracia, pipipi, bababá. E tá ali, ó. Caio Blinder revela a decepção com o presidente Lula. Eu não voto mais no Lula. Não voto mais. Eu acho assim como o Blinder, vai ter muita gente aí, desse pessoal limpinho, cheiroso, e vai anular o voto. Talvez não vote no Flávio, mas pelo menos anula. Mas vamos voltar. O que levou Lula, né, e o PT a adiar o lançamento da candidatura? Indefinição sobre o vice.
indefinição sobre o vice, que a gente já começou a falar. E aí a Folha de São Paulo fez uma longa matéria, já no final do dia de ontem, para começar o dia de hoje, são dos assuntos aí, o pessoal pula carnaval. Lula procura partidos do Centrão e quer vice do MDB para isolar Flávio Bolsonaro. Lula desencadeou uma operação política em duas frentes. Uma é tentar se reeleger e para isso montar uma grande aliança, e a outra frente é tentar isolar o Flávio Bolsonaro. Lula tenta afastar os principais partidos do Centrão da candidatura de Flávio. Além disso, em um movimento considerado mais delicado, foi receptivo à ideia de mudar o vice de sua chapa para tentar agregar o MDB à sua aliança formal, o que daria mais tempo de campanha na TV e reforçaria a mensagem de frente ampla propagada por ele na eleição de 2022. A ordem de Lula, já assimilada pelo PT, é ampliar o máximo possível seu arco de alianças para a eleição. Articuladores petistas acreditam que a maioria do eleitorado já decidiu de que lado ficará e que apenas algo em torno de 10% dos votos está em disputa. Por isso, qualquer ajuda para atrair mais eleitores é valiosa. A tentativa de atrair o MDB é sensível porque envolveria tirar da chapa o atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele é próximo do chefe do governo e quer continuar no cargo, no caso de reeleição. Além disso, diretórios poderosos do MDB, como os de São Paulo e do Rio Grande do Sul, devem resistir a uma aliança. O Alckmin, por mais que ele queira, ele também não é burro. Ele sabe o seguinte, ele só vai ser vice se o Lula se eleger. O Alckmin abrir mão não é só porque ele é um cara bonzinho, não é do conflito, pipipi, popopô. O Alckmin abrir mão é mais uma prova de quão fraco está o Lula. A ponto do Alckmin reconhecer que, bicho, não tem nem chance do Lula ganhar comigo de vice. A única chance do Lula ganhar é se eu abrir mão. É o nível de sacrifício que o Lula está tendo que fazer. Como mostrou a coluna, no painel da Folha, a cúpula MDBista está se aproximando do PSD, do Kassab. Dos 27 diretórios estaduais do MDB, 17 estariam afastados de Lula e 10 próximos ao governo petista. A CNN trouxe um número levemente diferente. Em vez de 17 afastados, fala de 16. Em vez de 10 próximos, fala que era 11. A maioria está contra o Lula. E os diretórios que estão favoráveis são, basicamente, os estados do Nordeste, Pará e Amazonas. Há o risco de Lula magoar e perder o seu atual vice. E a aliança ser derrotada na convenção MDBista, inviabilizando a coligação. E a Lula fica sem nenhum vice. Ele queima o Alckmin, fica feio e também não consegue do MDB porque precisa passar pela convenção. E o Renan Filho confirma isso. Alckmin já disse à cúpula do PT que, se não estiver na chapa presidencial, apoiará a reeleição de Lula sem se candidatar a nada. Lula, nem inventa de me botar para ser candidato de São Paulo. Eu não vou, também vou ficar em casa. Lula discutiu o assunto em dezembro com Renan Calheiros e Eduardo Braga. Na quinta, Lula disse publicamente que Alckmin tem um papel a cumprir na eleição de São Paulo. A frase foi entendida como sinal de que ele quer o vice concorrendo a algum cargo e reforçando seu palanque no estado com o maior eleitorado. MDBista par da articulação avaliam que a declaração de Lula foi uma espécie de ok para eles avançarem na tentativa de formar uma maioria no partido em favor dessa aliança. Esse grupo, porém, ainda quer que Lula faça gestos mais fortes. Assim, Lula, isso não é o suficiente para a gente convencer diretórios importantes e mais à direita do MDB pelo Brasil de que, cara, a gente tem que fechar com Lula que vai ser bom pra gente. Você precisa entregar mais, Lula. Na reunião com os dois MDBistas, Lula disse que via no MDB a única chance de agregar um novo partido à sua aliança. Ou seja, Lula já jogou a toalha e já entende que formalmente PP, União Brasil, Republicanos e PSD do Kassab não estarão com ele. Oficialmente pode estar nos bastidores, aí libera os políticos no diretório, mas oficialmente não vai estar. Já está confirmando, já jogou a toalha. Renan Calheiros disse a Lula que a única maneira de tentar levar o MDB para a coligação seria oferecendo a vice, porque isso daria um argumento forte na convenção que decidirá o caminho da sigla na eleição. E isso só vai rolar entre 20 de julho a 5 de agosto, que é quando tem as convenções. Então, vai ficar em aberto. Dor de cabeça para Lula resolver. Há 3 MDBistas cotados para serem vice de Lula. Renan Filho
filho de Renan Calheiros, Helder Barbalho, governador do Pará, e Simone Tebet. O principal destino especulado para Tebet, porém, é uma candidatura a senadora por São Paulo. Existe a possibilidade dela mudar de partido, uma vez que o MDB paulista apoia o Tarcísio. E aí tem outra coisa que eu comentei para vocês, deixa eu ver, já tá lendo. Aliás, de Lula no MDB, porém, ainda tenta uma solução que permita a Tebet ser candidata e apoiar a reeleição de Lula sem mudar de legenda. Tanto o presidente do PT, Edilson Silva, quanto Eduardo Braga, querem conversar com o Baleia Rossi sobre o tema. O principal obstáculo a uma aliança entre Lula e o MDB paulista é Ricardo Nunes. Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Mas veja só. Porque ele tá colocando ele como o próximo do Tarcísio. Mas não é só isso, gente. O Zé Bonitinho já declarou que o voto dele é de Flávio Bolsonaro. E estará na campanha do Flávio Bolsonaro. Ele é uma pessoa grata. Quando o Bolsonaro apoiou lá atrás o Ricardo Nunes, né? Rapaz, você vê como são as coisas, né? Veja só como são as coisas, né? Bolsonaro, lá atrás, tomou uma decisão que agora em 2026 pode ser um dos principais fatores que impeçam o MDB em São Paulo de fechar com Lula. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro. E eu não vou falar que Bolsonaro é um gênio da estratégia nem nada. É que, gente, Bolsonaro é aquela típica pessoa que você vê que suas ações são ações sempre bem intencionadas. E normalmente Deus ajuda, né? Tem aquele karma positivo. Olha aí, né? Olha aí. Se não fosse o Bolsonaro. Além da tentativa de atrair o MDB, Lula busca obter a neutralidade dos principais partidos do Centrão. O objetivo é que essas legendas não deem apoio formal a Flávio Bolsonaro e que suas lideranças nacionais não dificultem sua busca por alianças com lideranças locais. Um dos principais movimentos nesse sentido, revelado pela Folha, foi a reunião de Lula com Ciro Nogueira. Deputados e senadores filiados ao PP e originários de regiões onde Lula é mais popular, como o Nordeste, dão como certo de que o PP liberará seus filiados para se associar ao candidato a presidente que preferirem, ou Flávio ou Lula. O presidente também mira líderes locais do União Brasil. Um dos estados onde esse esforço deve ser maior é Ceará. Por quê? Porque lá tem o Ciro Gomes. Ciro Gomes é ser humano e o Lula acha que é importante. Tem uns levantamentos aí que mostram realmente uma queda no potencial de votos do Lula no Ceará. E o Ciro Gomes indo como candidato, e acho que vai vir como opositor do Lula, meu amigo, o bicho vai esquentar, viu? Essa eleição tá cada vez mais favorável pro Flávio Bolsonaro. E aí, olha que curioso, essa matéria saiu no final do dia de ontem. A imprensa começou a discutir o vice do MDB nas últimas horas. Não é nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas. Aí que você entende como é que funciona, né? Qual é o jornal mais maligno deste país? É ou não é o jornal que manda e desmanda no Lula? Irmão umbilical do Lula e que todo brasileiro de bem torce para um dia ser fechado. Globo. Onde é que Renan Filho, cotado para ser vice do Lula, vai? Globo. Para fazer o quê? Começar a tentar amolecer corações para vender a ideia de que o MDB precisa do vice. Exatamente o movimento que a empresa já tá vendo. E que diz o quê, ó? Não, a gente entendeu que o Lula deu um aval, ó. A gente entendeu que a declaração do Lula sobre o Alckmin é ok pra gente começar a avançar, tá? Vai lá, Renan. Domingo, o dia do jornal impresso, que o povo ainda acompanha na banca de jornal, né? A gente vai botar na entrevista do Renan Filho com a Globo. A Globo vai entrar em campo pra ajudar o Lula. O Globo é uma desgraça. Não é nem só para ser fechado, tem que ser fechado e responsabilizar todos os envolvidos nessa máquina de ódio e destruição nacional que é o jornal O Globo. Entrevista. Lula precisa de uma frente mais ampla que o PT e tem que ocupar o centro, diz ministro Renan Filho. Renan Filho, filho de Renan Calheiros, defende que o palanque de Lula, a reeleição, caminhe para o centro e reconhece que uma eventual oferta de vaga de vice na chapa do MDB pode ajudar na negociação do apoio do partido. É exatamente o que a Folha de São Paulo tinha cantado a bola. Só veja essas 2 perguntas, que aqui é a nossa deixa pra gente falar do Flávio. A gente já termina falando da direita, da união da direita, ou da falta dela. Primeira pergunta, e aí, o MDB vai ou não vai apoiar o Lula?
O MDB só define para onde vai caminhar, onde? Na convenção. A gente, né, a ala governista do MDB, tem condição de ganhar. Obviamente depende do processo de negociação com o governo, ou seja, o Lula tem que dar vice. A gente chegar na convenção e ter força. É exatamente o movimento que a Folha de São Paulo trazia ali os bastidores. E o Renan torna público. Confirma. O apoio está condicionado a uma eventual vaga de vice? O MDB é muito importante para ampliar do ponto de vista administrativo e ideológico a candidatura do presidente Lula. Precisa construir uma frente mais ampla do que o PT e do que o próprio presidente Lula, a fim de ocupar o máximo possível do centro político. Olha só agora, ocupando o centro para isolar o bolsonarismo na extrema-direita. Ponto. Olha o que ele disse. Essa estratégia de isolar o bolsonarismo não conta apenas com o apoio do MDB, mas a divisão da direita e a retirada da candidatura do Tarcísio ocorre nessa direção. Vamos isolar o bolsonarismo. O movimento do Kassab, Ratinho Júnior, Caiado, Romeu Zema, rapaz, que coisa, viu? Até quando, bicho, a gente vai ficar nessa conversinha mole? Ah, união da direita, na hora certa não vai estar junto. Vai. Ô, miseráveis. Mas vamos lá. Sarita, minha querida Sarita, você nem imaginava, mas o seu pequeno texto no Twitter cai como uma luva para responder aquela fala final do Renan Calheiros, de que esses movimentos divisionistas têm o propósito de isolar o bolsonarismo. Sarita falou o seguinte ontem, 11h30 da manhã. A entrevista do Renan Filho é de hoje, 3 da manhã, né? Deixa eu ver aqui. Ó, 3h30 da manhã de hoje. Então a Sarita veio do futuro. Estas eleições são muito importantes. O PT ainda é forte, tem a máquina na mão, sim. Precisamos mudar os rumos do país em nome do bem comum, sim. Parte da direita ainda não acordou, sim. Não sei, quer dizer, né? Eu acho que tem uma galera que tá acordadinha, sabe muito bem o que tá fazendo. Mas enfim. E trata essas eleições como um projeto pessoal de um político e de uma família. Isso tá errado. Gente que vai essa história, é os Bolsonaro, é pra de poder, perpetuação do clã. Flávio foi o presidenciável que mais demonstrou preocupação com os presos políticos e com os desmandos do Supremo. É verdade ou é mentira? Nem pela dosimetria, os outros, demais presidenciáveis se manifestaram e se mexeram. Tanto é assim que a dosimetria só saiu depois que o Flávio foi indicado. Vocês lembram de algum movimento do Ronaldo Caiado? Movimento mesmo pra valer em prol da dosimetria que seja? Romeu Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Não dá nem pra colocar o Eduardo Leite na direita, mas tudo bem. Tenho a impressão de... desculpa, aí ela continua. As conversas de Michele e do Tarcísio no Supremo também só saíram depois que o Flávio foi indicado. Então o pessoal se mover, né? Aí que Bolsonaro vai pra papulinha, ele repensa aí na indicação do Flávio. E mesmo a caminhada de políticos e apoiadores só saiu depois que o Flávio foi indicado. Tenho a impressão de que se Bolsonaro tivesse indicado o Tarcísio, ele já teria sido solto pelo Supremo. Bolsonaro só está preso ainda porque escolheu o Flávio. Isso gera desconfiança, não no Tarcísio, que é um bom homem, mas nos nossos algozes e nesse entorno amorfo que leva nossos algozes a aceitarem o Tarcísio. Que tipo de acordos eles fizeram? Sei que nós, Tarcísio, soubéssemos. Eu não tenho uma visão tão romântica do Tarcísio, viu? Eu acho que o Tarcísio saberia muito bem quais são os acordos. Mas continuando. O pré-candidato é o Flávio. Também porque não queremos ser tratados como antidemocráticos, incivilizados, entre outros adjetivos que a centro-direita terceira via costuma nos atribuir. Eu poderia continuar listando diversas outras razões pelas quais o Flávio foi escolhido. E nenhuma delas é porque ele é meu filho, pronto, acabou, eu decidi, eu sou o Bolsonaro e aí se acabou. Enfim, como alguns da direita querem fazer supor. Estes escolheram entrar num cabo de guerra com Bolsonaro e optaram por ser intelectualmente desonestos. Direito deles, consequência de todos, pois não se enfrenta o PT assim. É inacreditável que na pré-campanha alguns já estejam dando sinais de que farão corpo mole. Primeiro turno,
eu tô preocupado com o meu estado. Flávio que se vire, né? E trataram essa eleição como um projeto pessoal, né, de uma família. O Brasil precisa de mudança, isso é urgente. Todos têm a obrigação moral de lutar pelo bem comum. E isso passa por apoiar e fortalecer quem tem votos e dar sinais mais claros e visíveis que lutará contra esse regime. Ainda que não lutar com o regime, a eleição será Lula versus Bolsonaro. Lula versus Flávio Bolsonaro. Já está decidido isso. Pra que ficar protelando? Pra que ficar, né? Poxa, bicho. Gente, tem pessoas... Você acha o seguinte? Que tudo que acontece todo mundo vê? Não. A pessoa pode ser o rei do... Sei lá, o rei Pelé. Nem todo mundo vai ver o rei Pelé. Mas o cara não tem interesse pra ver. Então, assim, se a gente já começa a fazer a campanha desde já, a chance da gente conseguir falar com mais pessoas desde já é muito melhor do que esperar só o segundo turno. Às vezes acabou o primeiro turno, o cara fala, não quero nem mais saber de eleição, vou ficar aqui, eu nem vou votar. Mas se você começa a falar agora, desde já, da importância e tudo mais, é capaz desse cara já receber a mensagem, né? Porque no primeiro turno tá olhando, né? Formando aqui as ideias dele, quem vai votar. Eu não consigo compreender por que cargas d'água a gente não pode já estar todo mundo de cabeça na campanha do Flávio. O que é que falta mais? Desde o início, pô. Desde o início tá falando, cara, a campanha pra valer, é sério, todo mundo falando. E o povo lidando com, não, é balão de ensaio, é só fazer pressão, a candidatura tem um preço. Cara, não é, bicho. É muita má vontade. A turma do quinto colocou em outras palavras, né, e resumiu muito e ficou bem organizado. O momento atual também que a gente vive, o bolsonarismo é um movimento político que atrai reações de muitos grupos e agremiações nacionais. Deixa eu só ver com a mensagem que subiu aqui de uma pessoa que pode ser uma coisa importante. Deixa eu ver. Ah, já viu o que é. Ai. Essa eu não vou falar. Dessa treta eu não vou falar hoje, não. Aqui é das tretas da internet. Você sabe quem. O bolsonarismo é um movimento político que atrai reações de muitos grupos e agremiações nacionais. Da esquerda mais radical, que tenta rotular o movimento como fascista, é assim que a esquerda nos trata, até os liberais, que categorizam os bolsonaristas como populistas, reacionários, radicais. Passando pelo centro da Frente Ampla, que é quase a mesma coisa também, que tenta posar de conselheiro moderado contra o radicalismo, que é tutelar o bolsonarismo, tipo Ciro Nogueira. Se o bolsonarismo... Isso daqui é importante. Ó. Memorize esse argumento para você falar com as pessoas. Se o bolsonarismo fosse o maior dos problemas, né, bastaria colocar alguns arruaceiros na cadeia, proibir manifestações com camisas do Brasil e pronto. O saneamento básico seria universalizado, as facções abandonariam territórios conquistados, a economia se desenvolveria. O problema do Brasil não é o bolsonarismo. O que está colocando a democracia em xeque não é o bolsonarismo. Pronto, não prenderam o Bolsonaro. Não prenderam um monte de gente. Por que a economia não avançou? A culpa não é do bolsonarismo? O crime organizado melhorou? Não. A violência diminuiu? Não. Então o problema não é o bolsonarismo, né? Nem mesmo os grupos de guerrilha combatidos pelos militares no século passado foram tratados como pestilência nacional ou causa de todos os males do país. Como a Globo, por exemplo, nos trata. Parece até que o bolsonarismo é quem faz alianças com facções criminosas que dominam territórios. Parece que é o bolsonarismo quem destrói postos de trabalho para colocar cidadãos sob julgo assistencialista e que o poder burocrático do Estado para lupa em proletarizar o Brasil, assim supostamente viabilizando a pátria grande, projeto da integração da América Latina e destruição das soberanias nacionais. Ao fazer um exercício de sinceridade e de imaginação, percebe-se que a grande maioria dos problemas atribuídos ao bolsonarismo é puramente imaginária, é uma construção, a narrativa. Fruto de propaganda partidária disseminada nos meios de comunicação. Mas por que o bolsonarismo é tão incômodo? Porque não foi possível domesticá-lo nem sufocá-lo por completo. E esses são os dois caminhos que qualquer movimento social ou político costuma enfrentar em terras tupiniquins. O Mensalão descredibilizou a classe política e colocou em xeque
o presidencialismo de coalizão. Regime que o presidente precisa formar maioria no parlamento para ter governabilidade e os parlamentares são responsáveis por fiscalizar as ações do presidente enquanto chefe do executivo. O que importa é que o PT formou sua maioria no parlamento praticamente comprando-a. O mensalão descredibilizou a classe política nacional, gerando um ambiente de instabilidade institucional e desconfiança do cidadão para com os agentes públicos. A Lava Jato reajustou a balança de poder nacional com a hipertrofia de poderes burocráticos, ou seja, transferiu-se legitimidade para a casta não eleita da burocracia estatal, tanto que tentou a todo custo, tentaram fazer o Sérgio Moro um herói, o que fez com que o estamento burocrático se tornasse de fato cada vez mais burocrático. Diante disso, acende ele, Jair Messias Bolsonaro, o único político com legitimidade real, carimbo de anti-establishment. Não teve mensalão, não teve nada. O cara passou ileso. Não só ileso, como teve aqueles relatos de que Bolsonaro não aceitou. Bolsonaro é o único não vagabundo. Mas essa falta de legitimidade da classe política foi causada pelo mensalão. Não é fruto da máquina de propaganda ultracomplexa e organizada de um partido neofascista. Bolsonaro goza de prestígio e de simpatia autêntica da população justamente porque tem um discurso totalmente incompatível com o establishment e nunca entrou em nenhum esquema durante sua vida pública. Desde que foi comprovada sua popularidade e força política, o establishment tenta desumanizar e deslegitimar Bolsonaro, na esperança de apagar sua popularidade ou transferi-la para algum agente comprometido com as elites oligárquicas nacionais. Alguém duvida que o jogo político nacional gira em torno de tomar a legitimidade e a liderança de Bolsonaro e passá-la para outros agentes? Uma direita permitida? E aí volta o início do vídeo. O que Lula fez na esquerda, alguém fazer pela direita? Aí, nosso presidente participou de uma entrevista proibida. Como assim proibida? Não é que ela não pode ser vista, mas essa entrevista é proibida de ser compartilhada. Entrevista, os nomes da direita verdadeira, não vão falar nada. Tem que dar essa provocaçãozinha, né? Ontem de noite pra mim, né? Mais ou menos hoje, na verdade não, deixa eu falar. No horário do Brasil, era mais ou menos 9h10 da manhã ontem no Brasil. Eu, Arthur, gravamos junto com o Flávio, puxando o fio especial, quase 2 horas de duração. Na minha gravação tá tipo 1h54, mas tem umas quebradas que... fecha o microfone, faz isso, aí perde uns 5 minutos talvez, né? Não acho que dá 10 minutos. No mínimo aí deve dar 1h40. A gente conversou, viu? Meu Deus do céu, eu falava, pra mim já, eu terminei já 2 da manhã, eu já tava assim, eu falei, Arthur, olha, tu quiser terminar, tu pode terminar, viu, Arthur? Mas se tu também quiser, eu fico aqui. Não vai ser eu que vou arregar. Aí eu fiquei, rapaz, velho. E a gente conversou, viu? Até aqui a foto dos dois, né? Eu falei quase 2 horas de gravação. Deixa aqui pra ver a cara feia de Arthur também. Recomendo demais. A ideia, se os meninos conseguirem terminar de fazer toda a parte de edição, porque eles, eu vou até falar como foi que a gente fez, contar os bastidores. Era pra técnica, a turma técnica, 100% técnica do Quinto Elemento, ter entrado em contrato com a equipe técnica que fez a gravação. Gravaram na França, né? O Flávio deve se encontrar em breve com os políticos franceses também. Aí não entraram em contato. Eu aqui, né? Me falaram, 9 da manhã no Brasil, esteja pronto. Tava aqui, no terno, né? Já tinha nem comi direito, porque aqui não tá pronto. 9 e nada do link chegar. Aí no final do dia, Arthur que resolveu. Aí como a gente gravou? Eles olhando pra câmera, eu não tava lá, não tinha aquele link de live que fica um do lado do outro, a gente pode se ver muito, nada. E aí, no início, o Arthur tinha me ligado no WhatsApp. Aí ele ficava com um fone de ouvido e o Flávio com outro, só que o fone de ouvido, cada fone de ouvido, era 2 fones de ouvido, mas só um tinha microfone. Ou eu só iria ouvir o Arthur, ou só iria ouvir o Flávio. Aí no final do dia, fez uma forma que, na hora que um falava, colocava o telefone no mudo, na hora que falava, colocava o telefone no mudo, e aí ambos com fones de ouvido. Aí a gente ficou na ligação de WhatsApp o tempo todo. E aí eles não me viam, só ouvia minha voz na cabeça deles. E a gente bateu lá um papo de quase 2 horas, falando de muitas coisas. Até esses temas batidos, que normalmente se fala,
Infraestrutura, tudo que dá pra falar. Infraestrutura, energia, emprego, segurança pública, liberdade de expressão. Eu acho que até esses temas, eu acho que não é difícil de acreditar. Acho que a gente abordou numa ótica diferente. Numa ótica que eu, pelo menos, não vi o Flávio aí comentando sobre isso na mesma linha em nenhum outro lugar. O Flávio falou algumas coisas que chocarão os meus amigos liberais. O quê? Vai lá e assiste lá. Vai ser choro e ranger de dentes. Meu Deus do céu. Vai ser choro e ranger. Mas foi boa a entrevista, viu? Sinto que o Flávio tá realmente... Sai empolgadíssimo, viu? Eu, no meio da entrevista, tô vendo algumas coisas. Começa um pessoal do que manda... Com os amigos mandando em caixa alta. Sabe? Quando tá escrevendo em caixa alta, tá gritando, falando assim, estou emocionado. A entrevista foi boa. Vocês vão gostar bastante. Acho que não ficou nenhum assunto de fora. Obviamente, né, a gente tenta passar aquela bola redonda, não entrar em nenhuma polêmica muito grande, porque o papel é ajudar a impulsionar a candidatura do Flávio, fazendo perguntas que vai dar para falar com outros setores, outras bolhas. Mas enfim, se não sair no final da noite de hoje lá no canal do Quinto Elemento, e o canal do Quinto, o link tá aqui na descrição, deve sair amanhã, segunda-feira, mas eu creio que sairá hoje. Então, estão avisados, separa o tempo na agenda. E, enfim, vai render, vai render. Agora, essa entrevista, obviamente, né? Não espero que mais ninguém compartilhe. Só o povo. Falando, assim, dando um ponto aqui pra falar de outra coisa, voltando pros assuntos lá da direita, divisão da direita e tudo mais. Já falei pra vocês, antes de vir aqui, né? Que tem algumas pessoas, poucas pessoas. Eu sou um cara que, sei lá, admiro poucas pessoas. Sempre falei pra vocês que Bolsonaro é uma dessas pessoas. Outra pessoa seria o Carlos Bolsonaro. Já falei isso várias vezes. Falei, pô, eu gosto do Carlos, sabe? De verdade. De verdade mesmo, eu gosto do Carlos Bolsonaro. E ontem eu me deparei, assim, com uma parada que eu sei um pouco mais dos bastidores dela. Fiquei bem chateado, sabe? E me dou o direito aqui de tomar o lado do Carlos Bolsonaro. E eu queria explicar pra vocês o que tá acontecendo. Eu acho que foi muito chato o que foi feito ontem com o Carlos, sabe? Toda essa gritaria de Santa Catarina não chega no chulé no que foi feito ontem, sabe? Todos os ataques do cara, o pessoal até ataque xingar o cara. O que foi feito ontem realmente foi um negócio malvado. Malvado. Você usar a filha contra um pai. O que é que rolou? Sei que normalmente essa história, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, mas nesse caso aqui, eu acho que passou demais do limite. O que aconteceu ontem, né? O perfil Brasil Alternativo coloca ali um print. Senhora Michele Bolsonaro escreveu um history. Tá ali, né? Hoje, meu amor estava sem soluços, graças a Deus. Na última visita, ele já estava há 2 dias em crise, com a pressão alta e muito debilitado. Hoje, ele se encheu de alegria ao ver tua Lala. Está falando da Laurinha. Que momento bom e sereno. Nós 3 juntos, abraçados, envolvidos, em uma paz que só Deus pode dar. Descontraímos por 2 horas. Ele fez um cartão fofo para a Juju, sua netinha, que está fazendo aniversário. @Marta Saylor. Que Deus o abençoe e proteja todo o mal. Se a dona Michele Bolsonaro tivesse escrito tudo isso sem o terceiro parágrafo, tava de boa. 99,99999% das pessoas não faz a mínima ideia do que está acontecendo. E o que é que rola, gente? Carlos Bolsonaro tem uma filha. E o relacionamento do Carlos com a ex-mulher dele é muito pior do que vocês podem até imaginar. O Carlos, ele realmente vem sendo até impedido de ver a filha dele. Realmente sendo impedido. E as coisas estão em vias, inclusive, judiciais. Não vou nem entrar em detalhes. Então, assim, você faz uma postagem dessa, marcar a mãe e não marcar o pai, assim, pô, a menina não tem pai, não. Isso, pessoal, não é a primeira vez que isso é feito, sabe? Não é a primeira vez que isso é feito, específico com a filha do Carlos Bolsonaro. A gente já foi na época amplamente noticiado pela imprensa. O próprio Carlos falou sobre isso. Então você fazer isso, poxa, sabe? Você tá levando a parada pro pessoal, uma briga que existe, e você tá usando a filha contra um pai. E tá sofrendo por não poder ver a filha dele em brigas judiciais. A dona Michele Bolsonaro sabe muito bem disso. Muito bem disso. Por que esse texto do Marfinha? Porque eu não acho que o Marfinha conhece a história a fundo. Mas ele coloca assim, né? Sabendo que Carlos está brigado com a ex, sim. A Michele, né? Fica fazendo isso, marca a ex, mas não marca o cara. Cara, como eu não sou burro nem vocês, o
que fica claro que ele escreveu o history não para falar da saúde do presidente, mas para cutucar um adversário político e familiar dela. E aí esse tipo de atitude vem de uma mulher adulta, pô. Foi primeira-dama, tá cuidando de um homem convalescendo, sabe? Injustiçado e preso. A gente se perguntar, né? O que é que pensa? O que vai pensar uma pessoa dessa? Sabe? Se fosse alguém comum, uma conhecida sua, o que é que você pensaria? Sabe? Tá chato esse pormenor. E eu quero relembrar umas coisinhas pra vocês, sabe? Porque isso realmente já aconteceu antes, gente. O mesmo caso. É uma provocaçãozinha que... Sabe? É chato isso. Chato. Chato. A indireta de Michele após crítica de Carlos sobre bebê. Isso foi em julho de 2024. Nicolas publicou uma foto ao lado da mulher, enfim, com Jair e Michele. No registro, a filha do deputado Aurora, né, está no colo do ex-presidente. A publicação, porém, recebeu uma reclamação do Carlos. O Carlos escreveu na época: legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não. De qualquer forma, parabéns, grande Nicolas, escreveu Carlos. Na mesma aba de comentários, a Michele deixou evidente que a relação de ambos é ruim. É o que a Michele falou: que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade. Ela mandou isso pro Carlos Bolsonaro na época. Bolsonaro queria uma relação mais próxima, desde sempre, entre o Jair e sua filha. Mas a própria relação do Carlos... Gente, é real, vamos aqui a real agora, porque, sabe, que se lasque. Carlos Bolsonaro nunca foi bem-vindo. O gabinete do ódio nunca nem tinha como ter existido, porque ele nunca nem foi bem-vindo no Planalto. Nunca se deu bem com a Michele Bolsonaro, nem o Carlos Bolsonaro, nem o Jair Renan. O Jair Renan teve uma época que foi um pega-paga-pau pra história do sushi, que eu nem vou entrar. Só vou falar que é do sushi, porque quem sabe da história sabe do que eu tô falando. Sabe, o que aconteceu durante a campanha de 2022, quem participou da campanha de 2022 sabe. É muito fácil gritar, Jesus, eu te amo, Jesus, povo de Deus maravilhoso. Agora fazer isso com ações, pô, sabe? Quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou só um idiota aqui da Austrália, né? Talvez esteja fingindo que eu sei de alguma coisa. Mas assim, quando eu falo pra vocês, eu tento não ser safado, sabe? Dividir tudo coisa, mas tem coisas que passam demais do ponto. E o Carlos Bolsonaro é uma pessoa que eu realmente tenho uma estima muito grande. Pra mim é um exemplo de pessoa que, ao longo de todo o governo Bolsonaro, toda a perseguição, tudo que aconteceu, todo santo dia estava trabalhando, cuidando das redes do pai, não deixava ninguém na mão, e estava lá dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. E foi esse processo que, inclusive, elegeu o Bolsonaro em 2018. Eu acho que é uma figura que merece um pouco de respeito. Há alguns meses, a ex-primeira-dama fez elogios a Eduardo Bolsonaro e críticas a seu irmão mais velho, o Carlos, né? Sinalizando que não vê Carlos com condições de assumir um cargo de liderança no PL. E por isso que vocês também estão vendo essa confusão lá em Santa Catarina. Tá chato, cara. Por isso que a Michele Bolsonaro também não posta a coisa do Flávio Bolsonaro. Tá chato isso. E essa não foi, gente, a única coisa que aconteceu e foi amplamente noticiado pela imprensa. Bolsonaro disse que Carlos não fala com Michele e cita o gênio da esposa. Que foi entrevista que Bolsonaro deu pro Léo Dias. Tá ali a fala do Bolsonaro, né? O ex-presidente não entrou em detalhes, mas afirmou que o problema lá atrás, né? Michele tem o seu gênio. Olha, ó. Tem uns altos e baixos. Tem um filho meu que não fala com ela, é o Carlos. Deu um problema lá atrás, não sei contar. A Michele tem o seu gênio, né? Não sei, talvez problema, ciúmes. Afirmou Bolsonaro pro Léo Dias. E a própria Michele Bolsonaro, na entrevista para Alexandre Garcia, foi extremamente deselegante. Que foi o que aconteceu em março, no mês seguinte. Foi uma intercessora do Carlos. Respeito, porque o Jair teve 2 relacionamentos que não deram certo. E ele, o Carlos, tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova. Acho que ele não gostou. Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha, mas não desejo mal nenhum pra ele. Ainda assim, é a pessoa com quem eu não quero conviver. O problema que tivemos no passado, já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso, mas não sou obrigado a conviver. A Bíblia me dá esse respaldo. Não quero conviver, né? Não proíbo o meu marido jamais de ter relacionamento com ele, né? Ora, que quiser, viajam juntos, vão pescar juntos, porque enfim é o filho dele, né? O respeito. Olha o tom, ela abordou isso na época, foi tão deselegante com o Alexandre Garcia, sabe? Ele tem o gênio dele, também tem o meu. Algumas coisas não concordo e para evitar problemas maiores prefiro me afastar. Foi no 8 de março de 2025, com o Alexandre Garcia. Você é chato, cara. Se vocês voltarem no tempo agora... Aí aquelas coisas que na época vocês nem prestavam atenção. Voltem no tempo. Voltem ao longo de todo o governo Bolsonaro. Pesquise por todas as vezes que você viu Carlos ao lado do Jair. Normalmente eram em viagens de Bolsonaro. Aquelas viagens bem humildes de Bolsonaro. Ficava, sei lá,
no exército, sabe, algum hotel barato. Veja se alguma dessas viagens da Michelle Bolsonaro estava perto. Assim, cara, é muito triste isso, você vê que... Cara, bicho, assim, o pai tem 3 filhos, tem 5 filhos, pô. Nenhuma, sabe, nenhuma das 3 mulheres, nem a dona Michele, nem a Ana, nem a Rogéria, nenhuma das 3 tem o direito de querer, sabe, gerar confusão entre o pai e seus 5 filhos. Mas se a Rogéria querer gerar confusão com a Laurinha, com o Jair Renan lá, a Ana com a Laurinha, essa é uma confusão. Pô, chato isso, cara. Chato, bicho. A Júlia tem pai, pô, chama Carlos Bolsonaro, marca o cara lá, faz uma postagem de apoio ao Flávio, pô. Fica todo mundo da direita pisando em ovos pra não desagradar, porque sim, entre briga de marido e mulher não se mete a colher, mas tem hora que passa do ponto, bicho. Tem hora que fica chato, velho, essa parada. Chato, velho. Quem sou eu? Sou ninguém, mas... Carlos, certeza que esse vídeo vai chegar em você de alguma forma, sabe, irmão, que tem muita gente que gosta de você, velho. Muita gente gosta de você. Eu não tô falando de mim, não. Eu vi muita queixa. Muita queixa mesmo. Você sabe disso, que tem muita gente que tá do seu lado. Muita gente tá do seu lado. Sabe o que você passa. Sabe do que você sofreu esses anos todos. Sabe que você sempre tentou ajudar. Sabe dos perrengues de Santa Catarina. Pode ter certeza. E o povão também. Pode ter certeza disso. Aí tava passando na internet esses dias também, né? Teve uma carta nova que apareceu do Bolsonaro. Mas o Jalim, deve ser um conhecido de vocês, né? Um dos perfis aí ligados ao Nicolas. Não postou as cartas que Bolsonaro teria escrito pra falar que... parece que as letras são diferentes. Não sei se aquela carta que diz que o Flávio é candidato é verdadeira. O cara mandou essa. Colocou ali as imagens, né? Aí o Ale disse, isso aqui é coisa de gente muito vagabunda. Praticamente esse piolho tá acusando meu amigo Flávio de ter falsificado a letra do pai. Todos marginal, né? Mede o outro pela sua própria régua. Aí tá ali, né? As 3 caligrafias de Bolsonaro. Eu não sou perito pra cravar 100%, mas como leigo vou dizer que minha impressão é que as vogais são diferentes, as assinaturas são diferentes, letra de forma, letra de mão, elemento dos textos. Só irei acreditar que Bolsonaro apontou seu filho mais impopular quando o Silas Malafaia conseguiu uma visita em loco pra falar com Jair. Tu sabe, velho, assim, tu vê o PT, tudo que o PT tá fazendo, o MDB jogando junto, a guerra que a gente tem, e aqui, ó. A gente já tá em fevereiro, velho. Estamos em fevereiro. Em fevereiro. E a turminha do Nicolas jogando contra. Aí, sobre essa carta ainda, perfil, né, o Space Intergaláctico, também da turminha do Nicolas. Aí a Pan fala o seguinte, né? Cara, eu queria saber se essa galera do Urgente estão duvidando da palavra do presidente Bolsonaro. É isso, velho? Vocês estão duvidando disso? E aí essa carta, no dia que apareceu, também suscitou alguns questionamentos. Porque essa carta, ela não é do dia 6, que foi o dia que ela veio a público. Essa carta é do dia 28 de novembro. Uma carta do dia 28 de novembro, mas que só foi tornada pública agora, dia 6. Aí um perfil no Twitter fala o seguinte, cara, sobre a carta eu não duvido não, mas eu desconfio demais da intenção de quem postou uma carta do dia 28 de novembro só agora, justamente em uma semana em que houve novamente cobrança sobre posicionamento e até o UOL fez matéria sobre a falta de apoio aos filhos do Jair. O timing, né, é estranho. Você lembra disso, né? Aí o outro perfil, a carta do dia 28 de novembro? Que time, né? Só pra publicar hoje. Aí o outro perfil também não é o mesmo. Primeiro a Vanessa falava ali, ó. Michele colocou essa carta do Bolsonaro no Instagram, mas não colocou a carta dele falando do desejo, né, para o Brasil, que é a indicação do Flávio. E aí o perfil repetia, né? Curioso que a carta do dia 20 de novembro, né? Como o próprio já escreveu. E só agora que ela resolveu postar, justamente em uma semana que está sendo altamente cobrada pela falta de apoio aos filhos do Jair, com direito até a uma matéria no UOL, de tão evidente que ficou. E no Pele Mulher não falava nada, etc, tudo mais. Aí o Renato fala o seguinte, né? Estão se rasgando porque apostaram errado e agora querem tirar do baralho justamente a carta do projeto, tão criticada por eles mesmos.
Passaram meses chamando de tudo quanto é nome quem falava em projeto de país. Agora toda a patotinha do boleto da assinatura aparece batendo a porta pedindo para participar de um projeto que nunca apoiou. Né? Agora a galera já está começando a aparecer uns aí querendo subir no barco. Os empresários, os políticos, enfim, pelo contrário, ignoraram o tempo todo. Ora, amigo, até ontem você estava apoiando o candidato do sistema, aquele mesmo, né? E eu então apoiando o bandido que roubava velhinhas. Campanha do Flávio, graças a Deus, está avançando e muito. E a campanha do Flávio, o Flávio, ninguém pode falar um ai dele. Porque isso daqui que o Rogério Marinho disse, que para os políticos que ainda não sabem, né? O coordenador da campanha de Flávio fala impacto de não agressão com opositores de Lula. O Rogério Marinho, né, falou isso aqui em 1º de fevereiro. O Rogério Marinho já era coordenador desde janeiro, mas tem público que ainda não sabe. E tá ali, ó, o Flávio tá fazendo questão de sair em defesa de todo mundo, de ajudar todo mundo, de compartilhar todo mundo. A única coisa que o Flávio pede é, gente, vamos derrotar o PT, vamos trabalhar junto por um Brasil melhor, vamos criar uma grande aliança por um Brasil de prosperidade. É muito pouco, gente, que tá se pedindo pelo Flávio. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Tem coisas que não são birra. Já deu, pessoal. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2026. Sabemos que o Flávio é o candidato. Já tá aparecendo pesquisa empatado com Lula. E nas outras pesquisas, mês após mês, ele está crescendo a ponto de toda a imprensa. A Globo já falou isso, Metrópolis já falou sobre isso, Folha já falou sobre isso. Não lembro se o Estadão falou sobre isso. Mas a Malu Gaspar na Globo, a Andresa Matais no Metrópolis. E qual foi o que eu falei? A Folha foi quem? A Mônica Bergamo? Folha eu não lembro. E não será uma eleição fácil. Que o Flávio está se mostrando realmente extremamente competitivo. Já conseguiu o recall do Jair. Vem demonstrando uma rejeição menor do que do Lula. Não temos mais tempo a perder. Pelo amor de Deus. E que Deus toque ao coração desses ungidos aí da direita, né? Que não podem ser criticados jamais. Que tudo que fala contra eles é ataques. Pelo amor de Deus, velho. Quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem? E a vida é igual boxe. Não dê golpe baixo. Uma filha contra o pai é golpe baixo. Filha contra o pai é golpe baixo. Filha do Carlos tem pai. É filha do Carlos. O meu nome agora vai ser essa, filha do Carlos. E pode ter certeza, Carlos. Tem muita gente, cara, que gosta de você. Muita gente aí na polícia gosta de você. Que sabe, tem muita gente que também, não, obviamente, não gosta. Mas também tem gente que gosta. Eu ouvi a revolta de muita gente que gosta de você, sabe? Que tá puto da vida com as coisas que tá acontecendo. Certeza que esse vídeo vai chegar em você. Vou mandar os vídeos que eu dei lá no canal. Nem ia falar do Banco Master de novo. Queria falar sobre isso, né? Lembra da entrevista do Flávio? E gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no menu do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com sem PR. Por hoje é isso. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!